Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje analisaremos os palpites do dia 25 de julho, terça-feira, com o melhor planejamento de palpites prognóstico para montar a sua aposta no bilhete da rodada. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube, tá beleza? Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Terça amanhã temos aqui o jogo da Copa do Brasil, a semifinal entre Corinthians versus São Paulo, um clássico que tem início às 21h30. Bom, a equipe dos Corinthians é uma equipe que paga uma odd de 2,60, São Paulo 3,0 e o empate 3,0 pelas casas de aposta. Em sequência individual, o Corinthians pela primeira vez engrena na temporada 5 jogos de invencibilidade, há 3 jogos sem sofrer gol a equipe do São Paulo. O Corinthians em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. E a equipe do São Paulo e o Corinthians nos últimos confrontos, o Corinthians não perde a 4 confrontos, não sofre gol a 3 confrontos e o São Paulo não sofre gol a 5 confrontos. O confronto mais recente, São Paulo jogou melhor, mas o jogo ficou no empate técnico em 1-1. Ou seja, o Corinthians vem no crescente, vem a 5 jogos de invencibilidade. O São Paulo poupou jogadores para essa partida, tanto é que perdeu para o Cuiabá na última rodada do Brasileirão Série A. Então, entre si, para essa rodada, para essa semifinal da Copa do Brasil, vou acreditar que será um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para a UEFA Champions League, qualificação é a famosa Liga dos Campeões da Europa, começando pelo jogo dos Algiris versus Galatasaray, início às 13 horas. Em sequência individual, a equipe dos Algiris vem a 11 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu mais de 2,5 gols. E o Galatasaray, em 7 de 9, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. E em confronto direto não temos confronto mais recente entre essas equipes, mas em duelo de escanteio, em 5 de 6 saiu mais de 10,5 escanteio para o Galatasaray. Em duelo de cartões, em 9 de 10 saiu menos que 4,5 cartões para os Algiris. Para essa partida, Galatasaray, mesmo atuando fora de casa, se torna o favorito, tem um elenco mais qualificado tecnicamente. Vou acreditar que será um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do HJK versus Molde, início às 13 horas. A equipe do HJK vem a 3 jogos sem derrotas e o Molde vem a 4 vitórias consecutivas, a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 saiu mais de 2,5 e o HJK em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos de 2,5 gols. E retornando ao Molde, em 7 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em duelo de escanteio, em 5 de 6 saiu mais que 10,5 para o Molde e menos que 10,5 para o HJK. Confronto direto mais recente deu Molde 1-0. O Molde é o favorito, mesmo atuando fora de casa. Vou deixar fora com empate. Vamos agora para o jogo do Dinamo Zagreb versus Astana, início às 15 horas. A equipe do Astana vem a 3 jogos de invencibilidade e o Dinamo Zagreb em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E em duelo de cartões, em 8 de 10 saiu menos que 4,5 para o Dinamo. E para a equipe do Astana, em 9 saiu menos que 4,5 também. Confronto direto, nos últimos dois, deu Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb favorito, em minha visão. Vou deixar casa vence. Ainda pela Liga dos Campeões qualificação, temos o jogo do Breidablik versus Copenhague, início às 16h15. A equipe do Breidablik vem a 5 vitórias consecutivas. Em 7 de 9 saiu mais de 2,5. E o Copenhague em 5 de 7 saiu mais de 2,5. Em 6 de 7 ambos marcam. Breidablik vem a 5 jogos sendo a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E em confronto direto, o mais recente deu o Copenhague por um placar de 4-3.
Para essa partida, vou deixar o jogo para mais de 1,5 gols, muito plausível, e também vejo o jogo para ambas as equipes marcam. Vamos agora para o jogo do Dnipro versus Panathinaikos, início às 15 horas. A equipe do Dnipro é uma equipe que vem aí a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu mais de 2,5, e o Panathinaikos vem a 3 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu menos que 2,5 gols, e o Dnipro em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, Panathinaikos em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto recente, vou deixar um mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do Servette versus Genk, início às 15h30. A equipe do Servette vem a 6 vitórias consecutivas, a 12 de invencibilidade. O Genk, em 5 de 7, saiu mais de 2,5 gols. E voltando ao Servette, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 10 saiu menos que 4,5 cartões. E a equipe do Genk, em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto recente, vejo um jogo muito plausível para mais de 1,5 gols. Pronto, finalizando os jogos da qualificação da Liga dos Campeões, vamos agora para o Chile, primeira divisão. O jogo do Nublense versus Colo-Colo, início às 19 horas. É um jogo que na classificação Colo-Colo é o 8º colocado com 26 pontos e o Nublense, que é o mandante, é o 14º com 19 pontos ganhos. Atuando em casa, Nublense faz a 12ª campanha em 9 jogos. Fora de casa, Colo-Colo é uma equipe que vem fazendo a 11ª campanha com 9 pontos em 7 jogos. Lembre-se que, em sequência individual, a equipe do Nublense vem a 3 jogos de invencibilidade, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 4,5 cartões, e a equipe do Colo-Colo em 6 de 7 saiu menos que 10,5 escanteio. Em confronto direto, a equipe do Nublense sofreu gol nos últimos 4, o mais recente deu Colo-Colo pelo placar de 1-0. Para essa partida, a equipe da casa vem com a série de invencibilidade. O Colo-Colo enfrentou o América Mineiro fora de casa, perdeu por um placar de 5-1. Então é um jogo bastante técnico, um jogo bastante equilibrado. Colo-Colo não se encontra atuando fora de casa, então vou deixar um jogo para menos de 3,5 ou casa com empate como uma boa opção de mini ou possível zebra. Maravilha? Continuando, vamos agora para amistosos internacionais. Um deles é PSG versus Al Nassr, início às 7h20 da manhã. A equipe do PSG, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais de 2,5. Em 7 de 9 saiu ambos marca. A 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Al Nassr, a 3, sofreu gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. E lembrando que em confronto direto não temos confronto recente, mas a equipe do Al Nassr vem a 2 derrotas consecutivas, sofreu 9 gols e marcou apenas 1. É a equipe do técnico Luiz Castro, ex-técnico do líder do Brasileirão, Botafogo. Então, não tem outra, vou deixar um mais de 2,5 ou ambas as equipes marcam. Continuando, vamos agora para mais um amistoso, a Udinese versus RB Leipzig, início às 13 horas. A Udinese vem a 3 jogos aí, 3 vitórias consecutivas, e o Leipzig 7 jogos, 7 vitórias consecutivas. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e a Udinese em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Lembrando, em confronto direto, o mais recente foi 2-2 entre essas equipes. É um jogo que vou pegar um mercado para mais de 1,5 ou ambas as equipes marcam. Continuando, vamos agora para mais um prognóstico em amistoso. Temos aqui o jogo do Sport de Portugal versus Real Sociedad, início às 16h30. Sport de Portugal vem a 9 jogos de invencibilidade, a 4 sofreu gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu ambos marca para ambas as equipes e mais de 2,5. Sociedad sofreu gol nos últimos 3. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto recente, mas vou deixar um casa com empate. Agora temos aqui o jogo do Benfica versus Burnley, início também às 16h30. A equipe do Benfica vem a 5 vitórias consecutivas, a 11 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 saiu mais de 2,5.
a 5 foi a primeira equipe a marcar, enquanto de 5 venceu o primeiro tempo. E lembrando que em confronto direto, não temos confronto direto entre essas equipes. Vou deixar esse Casa Vence nessa partida. Vamos agora para a Copa Paulista, o jogo do 15 de Piracicaba versus Red Bull Bragantino, início às 19 horas. É um jogo de uma Copa do Campeonato Paulistano. Bom, a equipe do Piracicaba ocupa a segunda colocação com 7 pontos e o Bragantino na terceira colocação com 4 pontos. Em sequência individual, a equipe do Bragantino não passa pelo bom momento, vem a 5 jogos sem vitória e lembrando que em 6 saiu menos que 3 gols. Já o Piracicaba, em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols e em confronto direto não perde para o Bragantino. Há 3 confrontos, o mais recente foi 1-1. Então, para essa partida, em critério de mínimo possível zebra, também seria uma boa, mas não vai pagar uma opção de mínimo possível zebra às odds das casas de aposta. Então, vou deixar Piracicaba com empate. Vamos agora para a Copa da China, o jogo do Tianjin versus Porte, início às 7 da manhã. A equipe da casa vem em uma sequência de 4 jogos sem vitória, a 6 sofreu gol. E a equipe do Porto vem a 3 vitórias consecutivas, a 8 jogos de invencibilidade. Em 6 de 8 saiu mais de 2,5. Em 7 de 8 saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. E lembrando que a equipe do Tianjin, em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, o mais recente foi 0-0. Então é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Vou deixar aí para vocês um jogo para menos de 3 gols e meio. E digo, tome muito cuidado porque pode acontecer aí uma mini ou possível zebra, um suposto casa com empate. Vamos agora para mais um jogo da Copa da China, um jogo do Shanghai Sichuan versus a Jiang, início às 9 da manhã. A equipe do Shanghai Sichuan vem a 3 jogos sofrendo gol e o Zhejiang vem a 3 jogos sem derrotas, a 5 sofreu gol. Em 9 de 10 saiu mais de 2,5 gols, em 4 de 5 saiu ambos marca. Em confronto direto, o mais recente deu Shanghai Sichuan 1-0 para essa partida. Vou deixar um casa com empate. Vamos agora para o nosso último prognóstico do dia. Temos aqui na Copa da Colômbia, o jogo do Lequidá versus Águilas Dourada. A equipe do Lequidá vem a 12 jogos sem derrotas, a 3 sem vitória. Em 6 de 7 saiu menos que 2,5 gols. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 2,5 para a equipe do Águilas Dourada. Em confronto direto, o Águilas não perde a 4 confrontos. O mais recente foi 1-1. Para essa partida, vou deixar um mais de 1,5 ou casa com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta terça-feira, terça de Copa do Brasil, semifinal, terça de Copa do Brasil, terça de dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos, se ainda quer ficar por dentro do nosso conteúdo e receber nossas dicas extra, então nos segue no nosso Insta, caso não nos siga lá no nosso Insta NerdBet, estarei também deixando o link na descrição e também o link do nosso canal do Telegram com dicas totalmente grátis. Maravilha? Links na descrição. E agora em questão de dupla ou opção de bilhete pronto, podemos estar deixando para vocês no jogo do São Paulo versus Corinthians mais de 1,5, Xangai Sichuan com empate e podemos estar deixando aqui também pela qualificação da Champions, Liga dos Campeões, podemos estar deixando para vocês molde para vencer. Então, molde para vencer, Corinthians e São Paulo mais de 1,5 gols e podemos estar deixando aquele jogo que citei há pouco num famoso casa com empate. Então é isso, muito sua dupla, muito sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Fui.